Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou continuar respondendo as perguntas do Puxa Papo Literário. Eu postei uma primeira parte aqui no canal, tem algumas semanas, e pelos comentários vocês falaram que queriam que eu respondesse o resto, porque são muitas perguntinhas. Eu recebi esse Puxa Papo Literário numa das caixinhas do Intrínsecos do livro Rede de Sussurros. E eu adorei a ideia do puxa-papo literário e eu tô sempre procurando tags pra responder, apesar de não responder com tanta frequência aqui no canal. É um vídeo que eu sei que vocês gostam e eu acho um vídeo bem dinâmico, então é legal pra dar uma quebrada em alguns vídeos mais sérios ou alguns vídeos de resenha, enfim. Então eu achei legal e como vocês gostaram muito do primeiro vídeo, eu vou continuar respondendo as perguntinhas nesse vídeo. Então já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal pra não perder nenhum dos próximos conteúdos daqui do canal. E se você ainda não assistiu a primeira parte desse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. E tá bem legal, eu recomendo, não tem uma ordem exata para assistir, pode assistir esse primeiro e quando acabar você vai lá e assiste o outro. Mas as perguntas são muito boas, então se você gosta desse tipo de vídeo, vale a pena conferir a primeira parte. Qual livro foi marcante, mas você tem medo de reler e estragar a magia? Antes de ler Sol da Meia-Noite, eu com certeza falaria Crepúsculo. E, inclusive, se vocês não assistiram, tem um vlog que ficou bem legal e da minha experiência bem subjetiva, bem pessoal, lendo Sol da Meia-Noite. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas antes de ler Sol da Meia-Noite, eu responderia Crepúsculo, porque foi um livro que eu sempre falo, que me marcou muito, mas eu tinha medo de voltar pra história, porque tem, tipo, uns 10 anos que eu não reli Crepúsculo, e eu fiquei com medo da Laura de hoje não gostar tanto, e eu fiquei com medo do que a Laura de hoje pensaria a respeito da história. Mas depois que eu li Sol da Meia-Noite, eu fiquei encantada, eu adorei o livro, e vocês vão perceber pelo vlog, né? E então eu acho que ler Crepúsculo hoje em dia não seria o que eu achei que fosse ser, né? Então eu acho que provavelmente os livros de hoje, a Laura de hoje, se ela fosse ler alguns dos romances adultos que eu li alguns anos atrás e eu fiquei encantada, ela não gostaria tanto, estragaria a magia. Teve uma trilogia que eu lembro, assim, de cabeça, que é a trilogia Breathless, eu acho que é essa, é da Maya Banks, inclusive tem várias resenhas lá no blog, eu falo sobre os 3 livros, que eu adorei, eu fiquei encantada, apaixonada, eu reli algumas vezes, mas eu acho que se eu lesse hoje em dia, eu não teria a mesma experiência, porque são livros, assim, bem problemáticos da relação, do relacionamento, enfim, tem algumas coisas que são bem abusivas, então eu acho que estragaria a magia, então eu prefiro não reler. De qual livro você mudaria o final? Eu não consigo pensar em algum, assim, de cabeça que eu mudaria o final, mas assim, quando eu li Sobre os Ossos dos Mortos, que foi um dos melhores livros que eu li recentemente, eu tinha na minha cabeça que o final seria outro. E o final que eu coloquei na minha cabeça, ele não seria um final ruim, assim. Muito pelo contrário, eu acho que seria um final bem ousado. Mas eu não posso falar, né? Porque senão eu vou dar spoiler. Mas assim, o final do Sobre os Ossos dos Mortos, ele tem uma pegada, ele puxa mais pra uma coisa mais real, mais concreta e possível, verossímil, digamos assim. E o final que eu tinha na minha cabeça, eu extrapolaria. Eu terminaria de um jeito... Enfim, eu acho que esse é o máximo que eu posso falar sem dar spoiler, porque eu pretendo ainda falar do livro aqui no canal, eventualmente. Então, acho que é isso que eu vou falar. Porque senão eu não quero estragar a experiência de leitura de ninguém, ainda mais esse livro que é perfeito. Se você assistiu ao filme ou à série, ainda sente vontade de ler o livro? Sim. Se bem que, assim, eu tento sempre ler o livro antes de ler a série. Inclusive, por isso, eu até hoje não assisti Pequenos Incêndios por Toda Parte. Porque eu não li o livro e o livro tá na minha lista há muito tempo. Eu tô tentando desde, sei lá, quando o livro foi lançado? Eu não sei. Quando o livro foi lançado, a Intrínseca mandou um press kit. E desde então eu quero ler o livro, mas eu nunca consegui encaixar ele nas minhas TBRs. Quem sabe em outubro, novembro eu consigo fazer isso, porque em setembro a minha TBR tem um propósito diferente. Se vocês ainda não viram, eu vou deixar nos cards também para vocês assistirem a minha TBR de setembro, que eu propus uma maratona literária de um gênero específico.
então não vai dar pra encaixar esse livro esse mês. Mas, geralmente, eu tava até conversando, acho que com a Julia, que apareceu aqui no vídeo Me Faça Ler, que eu também super concordo que para livros, por exemplo, para clássicos, a gente pega, por exemplo, Jane Austen, que é um gênero que geralmente não me pega muito, assim, eu não me sinto muito envolvida pela narrativa, pela história, porque eu não sou muito de romances de época. Eu gosto de assistir ao filme antes, se tiver, porque tendo uma certa visualização, um contexto em mente, se eu tiver gostado do filme, eu me sinto mais tentada a ler o livro. Mas eu acho que só nesses casos, porque nos outros eu sempre... Por mais que eu queira, eu não sei que tem um livro, mas sai um filme, eu quero ver o filme, eu corro pra ler o livro antes de ver o filme. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, acho que é só nesses casos mesmo. Você perde o interesse em um livro só porque todo mundo está falando dele? Depende. Algumas vezes eu fiquei muito interessada só porque tipo, eu não conhecia o livro e todo mundo começou a falar dele, que é o caso de A Paciente Silenciosa, O Conto da Aia, que são livros que não tinham chegado pra mim antes do hype. E aí eu fiquei muito interessada em ler e eu quis ler. Mas em compensação, tem outros que às vezes o hype é tão grande que eu perco um pouquinho a vontade de ler. Eu não sei explicar o porquê, mas eu sei que nessa série todo mundo é fissurado, é ACOTAR, né? Eu acho que é a siglazinha. Mas essa, por exemplo, era uma que eu fiquei com vontade, mas aí, de repente, todo mundo começou a falar tanto o tempo inteiro que me desanimou um pouco. Então, se vocês gostam dessa série e acham que eu vou gostar, pelo que vocês me conhecem dos livros que eu leio aqui no canal, por favor, deixe aqui nos comentários, porque eu tô bem tendenciosa a ler, mas ao mesmo tempo eu fico desanimada. Então, enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acham que eu deveria fazer. Você acha que ler é importante, independente do livro? Com certeza. Inclusive, me dá uma raiva, quem me segue no Twitter consegue ver, toda vez que alguém critica uma pessoa porque ela tá lendo um livro de fantasia, ou ela tá lendo um YA, ou ela tá lendo fanfic, o que seja. Eu fico com muita raiva porque a gente precisa ler, sabe? A gente vive num país que tem uma média de livros lidos, assim, ridícula. Então a gente precisa ler. Não interessa o gênero que a gente lê. O importante é a gente criar o hábito de leitura nas pessoas. E eu acho que quanto mais a gente critica o gênero que a pessoa lê, o livro que a pessoa tá lendo, mas a gente desestimula as pessoas a ler. E não é porque você acha que talvez um clássico X seja uma alta literatura e seja esse tipo de conteúdo que tenha que ser consumido, não é porque você acha isso que todo mundo vai achar também, que todo mundo tem a obrigação de ler a mesma coisa que você, sabe? Então eu acho que ler é importante, independente do gênero. Quando todo brasileiro tiver uma média de leitura razoável, aí a gente começa a conversar. Talvez, quem sabe, sobre quais gêneros a gente deveria ou não deveria ler mais. Mas assim, enquanto isso, contanto que as pessoas estejam lendo, eu tô super feliz. Porque o mais difícil é você conseguir convencer uma pessoa a ler. Um ano sem livros ou um ano sem filmes? Um ano sem filmes, com certeza. E assim, eu amo filmes, eu adoro assistir filme. Mas eu não tenho hábito, assim, se eu tiver 2 horas livres no meu dia, eu vou ler, eu não vou assistir um filme. Pra eu assistir um filme, é geralmente quando eu tô cansada de ler. Ou no mundo pré-pandemia, né, que a gente nem lembra mais como era isso, eu ia muito ao cinema, toda semana eu ia ao cinema, e era a minha programação. Eu não fazia outras coisas que as outras pessoas fazem, às vezes sair pra alguns lugares, enfim. Então o cinema era a minha programação, então era toda semana eu assistia 1 ou 2 filmes, só que era isso, assim, raras exceções eu sento e assisto um filme, assim, a menos que seja um filme que eu quero ver muito. Então não seria tão difícil pra mim ficar 1 ano sem assistir filmes quanto seria ficar 1 ano sem ler livros. Qual é o principal motivo para assinar um clube do livro? Eu vou falar bem pessoal, assim, pra mim mesmo, seria pelo cuidado da caixinha. Então a gente vê, por exemplo, o Intrínsecos, a Tag, que eles têm... Você recebe uma edição especial, você recebe a revista, que eu particularmente é a parte que eu mais gosto dos clubes de leitura.
que é essa curadoria e esse cuidado, esse material extra, é uma coisa que eu gosto muito. Então, se eu fosse assinar um clube do livro, pra mim esse seria um dos principais motivos, ter um produto, um mimo diferente mesmo, que vai chegar lá e você não faz ideia de como vai ser. Não necessariamente só pelo caráter inédito do livro, porque todos esses livros eles saem eventualmente por uma editora. Então, se fosse só pela história do livro, eu poderia esperar alguns meses e o Intrínsecos, por exemplo, a Intrínseca publica o livro depois. E a tag geralmente sai para uma outra editora. Então, não seria o que me faria assinar um clube de leitura, seria mais todos os benefícios que envolvem esse clube do livro. O que você prefere? Livros com muita descrição ou os mais objetivos? Depende. Eu adoro quando o autor consegue fazer descrições objetivas, digamos assim. Eu gosto de livros descritivos, mas que não deixa a gente exausta e achar que tudo aquilo é exagero, que poderia ser resumido. Eu acho que quando as descrições são longas, mas são descrições que prendem o leitor, eu acho super ok. Mas agora, quando é um livro que não tem necessidade nenhuma de ter 1 bilhão de descrições, aí eu prefiro livros mais objetivos, porque aí eu acho que a leitura fica só maçante e ela perde uma riqueza. Aí acaba que, não sei se vocês vão entender, mas ela peca pelo excesso, então ela fica rasa e ela fica e ela fica mais superficial do que um livro que às vezes é mais objetivo, só que ele consegue prender o leitor mais do que um livro que tenta ser mais profundo por causa das descrições, enfim, não sei se vocês entenderam. Então depende muito mesmo. Eu entendo que, por exemplo, em livros de fantasia, você precisa ser mais descritivo, não dá pra ser completamente objetivo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que em livros de romance, por exemplo, você não precisa ter tantas descrições de cenários, de momentos. Às vezes, uma objetividade ali já cumpre o papel. Então, realmente, depende. Qual é o seu gênero literário favorito e qual você não lê de jeito nenhum? Apesar de eu ler muita não ficção e ficção em geral, assim, eu gosto muito de romances, assim, os romances. Eu não tenho lido tantos porque eu confesso que tem um tempo já que não estão aparecendo aqueles romances que me fazem ficar completamente alucinada pelo livro. Mas o romance, ele sempre vai ser meu gênero favorito. E, enfim, não. Eu pensei que hoje, a Laura de hoje, teria outro gênero como favorito, mas romances ainda são meus favoritos, especialmente histórias de amor. Eu não leio, eu não me interesso e eu não gosto de ler livros religiosos. Não são livros espirituais, digamos assim, mas livros religiosos. Então eu não gosto de ler livros de padres ou livros de pastores, enfim, não é a minha pegada. Se você fosse escrever um livro, sobre o que seria? Acho que com certeza seria um romance. Um romance ou uma ficção, aí com certeza eu colocaria uma protagonista feminina muito forte. E eu acho engraçado que, apesar de não ler muita fantasia, eu acho que se eu fosse escrever um livro seria de ficção e seria uma fantasia. Mas, enfim, já tive tanta coisa escrita aí que eu guardei na gaveta, então... acho que um livro de contos também, eu gosto muito de escrever contos. Então, eu vou ficar com o livro de contos. Se você amassasse acidentalmente a capa de um livro emprestado, você devolveria mesmo assim ou compraria outro pra pessoa? Eu compraria outro pra pessoa. Primeiro eu falaria pra pessoa, porque vai que aquele livro em específico ele tem algum significado para aquela pessoa, enfim. Então eu falaria para ela e eu falaria que eu estaria comprando outro livro. Então eu devolveria os dois, eu devolveria o amassado e um livro novo para ela, porque eu cuido tão bem dos livros que primeiro que eu já fico muito, muito chateada quando eu empresto um livro e a pessoa descuida daquele livro, enfim, acontece alguma coisa. Porque eu sei que apesar de ser um material, ser só uma coisa ali, eu acho que é mais o sentido do cuidado, a representação de você cuidar de uma coisa que não é sua, que lhe foi emprestada. Então eu já fico chateada, mas eu
com certeza eu falaria pra pessoa e eu compraria, porque eu me sentiria muito, muito, muito culpada. É por isso, inclusive, que eu evito pegar livros emprestados. Eu não gosto de pegar livros emprestados com as pessoas. Mas eu com certeza eu falaria, devolveria e compraria outro. Qual foi o último livro nacional que você leu? Eu acho que foi A Martia, eu acho que é assim que fala. E ele apareceu, inclusive, como uma indicação do último vídeo que eu postei da consultoria literária. Eu vou deixar nos cards também pra vocês assistirem. Ele é um nacional muito bom. Ele só tá disponível na Amazon, no Kindle, ou pro Kindle Unlimited, ou você pode comprar o livro, ele tá baratinho. Eu acho que ele tá R$5,90, uma coisa assim. E ele é muito, muito, muito bom. Vou deixar aqui na descrição o link pra vocês verem a sinopse lá na Amazon ou pra vocês comprarem. É isso, eu acho que agora eu acabei com o Puxa Papo Literário. Foram muitas perguntas e eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente me diverti muito respondendo, porque eu adoro esses tipos de perguntas e sempre que alguém me dá um espaço pra falar sobre livros e sem ter um direcionamento específico, assim, só jogar a conversa fora de livros mesmo, eu fico muito feliz. Então eu queria agradecer se você assistiu até aqui, e se você assistiu até aqui, por favor, deixa um like no vídeo, deixa um comentário aqui embaixo me dando uma sugestão de tag, porque agora que acabou o Puxa Papo Literário, pra fazer outro vídeo assim, eu vou precisar de uma sugestão de tag pra responder. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!